Bomba no mercado. Saúl será jogador do Flamengo. Por essa ninguém esperava. Galera, antes de mais nada, não esquece de deixar o like nesse vídeo, seguir aqui o canal do Lance no YouTube e ativar a notificação para você receber sempre que a gente postar alguma coisa. Mas antes de falar disso, vamos dar uma passada rápida pelo giro de notícias. Hoje a gente tem dois jogos importantíssimos pela Sul-Americana: América de Cali e Bahia e Vasco e Independente Del Valle. O Bahia precisa de uma vitória simples lá na Colômbia para passar de fase, enquanto que o Vasco precisa de um milagre, né? Vamos ser sinceros. Perdeu o jogo de ida lá no Equador por 4-0 e joga agora em São Januário, precisando de 4 gols pelo menos para levar a disputa para os pênaltis. Falando um pouco de mercado de transferências, o Palmeiras, com a venda do Richard Rios, acabou de bater a meta de 500 milhões de reais vendidos em 3 jogadores só nesse ano, no ano de 2025. O Richard Rios acertou com o Benfica pelo valor de 30 milhões de euros aproximadamente, e desses, 136 milhões de reais vão ficar aos cofres do Palmeiras. Mas antes disso, já tinha vendido o Estevão ao Chelsea pelo valor de 262 milhões de reais para os cofres do Palmeiras, e o Vitor Reis ao Manchester City no início do ano por 232 milhões de reais. Ou seja, somando esses 3 jogadores dá um montante de 630 milhões de reais em transferências de jogadores. Olha, a Leila Pereira sabe vender jogadores, isso a gente não pode falar dela. E a notícia de última hora é que o Gyökeres acertou com o Arsenal. Fim da novela, depois de meses aí de negociações, o Gyökeres estava batendo pé. Ele queria jogar no Arsenal por tudo, ele não tinha se reapresentado aos treinos do Sporting pré-temporada. E finalmente o Arsenal chegou a um acordo com o Sporting pela contratação do atacante. Ele tem 27 anos, é sueco e foi o artilheiro da Europa na última temporada. Ele fez 52 gols. Ele não recebeu a chuteira de ouro porque o coeficiente de Portugal é menor do que a La Liga. E o Mbappé então recebeu a chuteira de ouro. Mas vamos agora à capa do lance. O Saúl chega nessa terça-feira ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar com o Flamengo. Para quem não sabe, o Saúl foi peça bem importante para o Atlético de Madrid de Diego Simeone durante anos, durante a passagem dele pela Espanha. Foi revelado nas categorias de base do Atlético e fez simplesmente 427 jogos pelo Atlético de Madrid. É um meio-campista versátil que chega justamente para repor a saída do Gerson, que foi pro Zenit. Ele também é canhoto e também gosta de atuar pelo lado direito do campo em algumas vezes. Pode jogar de segundo volante, de meia pela direita, de primeiro volante, de meia, mas como um camisa 10. A diferença aqui para mim é que o Gerson é um jogador mais físico, né? Sabe proteger melhor a bola, enfim. É um jogador com mais pegada do que o Saúl. Mas vamos lá, será que o Saúl é o reforço que o Flamengo precisava? Acho que tecnicamente o espanhol tem condições de chegar aqui e provar que ele vai ser o dono da posição. Agora, pra mim, essa contratação foi atrasada uns 7, 8 anos. Eu posso queimar minha língua, mas o Saúl chega no Brasil depois de algumas temporadas abaixo do esperado. A última grande temporada dele foi em 2017 2018, quando ele foi convocado para a Copa do Mundo pela Espanha. De lá para cá ele acumulou passagens pelo banco de reserva do Atlético de Madrid, foi emprestado algumas vezes e inclusive na última estava emprestado ao Sevilla. Ele não é um jogador de muitas lesões, mas na última temporada ele sofreu com isso. Inclusive ele jogou menos pelo Sevilla e até não foi mal. Deu 6 assistências na última edição de La Liga e ajudou o Sevilla a se livrar do rebaixamento. Mas vamos ver, ele ainda tem 30 anos, tem margem para mostrar o seu futebol aqui no Brasil e chega o segundo jogador do Atlético de Madrid que vem para o Flamengo nos últimos anos, né? O outro foi o Felipe Luiz, com quem ele foi companheiro e agora vai ser o treinador dele. E essa foi mais uma edição da Capa do Lance. Não esquece de botar aqui nos comentários se você gostou dessa contratação do Saúl para o Flamengo e curtir esse vídeo.